O temor pela ocorrência de uma terceira guerra mundial aumenta à medida que os conflitos na Europa avançam e ameaças de uso de armas nucleares deixam o mundo em alerta. A Terceira Guerra Mundial é um conflito que poderia ser desencadeado a qualquer momento e envolveria diversos países de 2 ou mais continentes. Pensando em um contexto geopolítico atual, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as recentes ameaças de uso de armamentos nucleares colocaram o mundo em alerta para uma potencial escalada de conflitos que poderia envolver os Estados Unidos e outros países. Analistas preveem que uma terceira guerra mundial seria marcada pela utilização de ogivas nucleares, o que resultaria em uma catástrofe sem precedentes na história da humanidade. E hoje, esse será o tema tratado aqui no canal. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, dê um like, compartilhe o vídeo e vamos embora. Mas afinal de contas, o que pode acontecer se houver uma terceira guerra mundial? A resposta para isso é a ocorrência de uma terceira guerra mundial tem sido teorizada há muito tempo por diversos pesquisadores e analistas políticos que se dedicam ao estudo da conjunta geopolítica, além de políticos e autoridades responsáveis pelas relações internacionais de seus respectivos países. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, momentos de tensão vividos no mundo colocaram todos em alerta sobre uma possível escalada de conflitos, como no caso da Guerra das Coreias, da Guerra do Vietnã e da crise dos mísseis em Cuba. A recente guerra travada na Europa entre a Rússia e a Ucrânia tornou esse assunto ainda mais evidente, e a forma como o conflito se desenrola fez ressurgir o temor pela eclosão de disputas em escalas mundiais, envolvendo países de diversos continentes e com consequências devastadoras. Os conflitos que hoje se desenvolvem em escala local, mais especificamente na Ucrânia e em áreas de fronteira como o território russo, podem ganhar tração e escalar rapidamente, passando a incluir assim outros países europeus e dos demais continentes. O ataque a nações desencadearia a reação de países aliados, o que faria com que os confrontos atingissem o status de uma nova guerra mundial. Recentemente foram feitas diversas menções e ameaças com relação ao uso de armas nucleares por parte da Rússia, deixando nações como os Estados Unidos em seu alerta máximo. Assim, os países têm levado essas ameaças a sério e não tomando-as apenas como blefe do presidente russo. Nota-se, além disso, os contínuos testes de mísseis que vêm sendo realizados pela Coreia do Norte. Embora especialistas acreditem que os armamentos que possam ser utilizados inicialmente sejam aqueles de baixa potência e ação localizada, as chamadas armas táticas, nada garante que recursos mais potentes e com maior capacidade destrutiva sejam empregados. Assim, uma terceira guerra mundial seria caracterizada pela ampla utilização de armamentos nucleares, como mísseis balísticos com grande potencial destrutivo. Quais países poderiam estar envolvidos em uma terceira guerra mundial? Levando em consideração o atual cenário da geopolítica internacional, a Rússia e a Ucrânia seriam os dois países que certamente estariam envolvidos na Terceira Guerra Mundial, como resultado de conflitos locais que surgiram ainda em 2014 com a anexação da Crimeia e escalaram atualmente para a guerra entre essas duas nações. Apesar de a Ucrânia não fazer parte da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, os membros dessa organização, como os Estados Unidos, Reino Unido, Polônia, França e também da União Europeia e outros países europeus como Belarus, poderiam entrar no conflito como forma de defesa ou ainda para tentar conter a escalada das nações.
Existe ainda o apoio chinês dado aos russos, bem como tensões diplomáticas que surgiram entre a China e os Estados Unidos em função de uma visita recente de uma política norte-americana a Taiwan, o que poderia fazer com que o país asiático se envolvesse em um potencial conflito no caso de violação de sua soberania nacional, levando em consideração a forma como a China tem atuado na geopolítica internacional desde a sua abertura econômica. A participação em confrontos de escala mundial não parece provável. Além da Rússia e dos Estados Unidos, a deflagração de uma guerra com o uso de armas nucleares poderia resultar no envolvimento de outras nações que ainda mantêm esse tipo de recurso em seu território. As perguntas que muita gente faz é quais são as possíveis consequências de uma terceira guerra mundial, mas para termos uma ideia do poder de destruição dos armamentos nucleares, a ICANN expôs uma estimativa alarmante de que caso uma arma nuclear fosse lançada nesse momento em direção à cidade de Nova York, nos Estados Unidos, o número de vidas perdidas seria de 583.150, quase 7% dos seus habitantes. Então, uma terceira guerra mundial, com a utilização de armas nucleares, teria consequências devastadoras para a humanidade. Analistas indicam que seria um conflito rápido, porém catastrófico, com milhões de fatalidades e um número igual ou maior de áreas completamente destruídas. A Terceira Guerra Mundial teria ainda como consequência o aprofundamento de crises econômicas, sanitárias e de abastecimento, notadamente de alimentos, atingindo sobretudo as nações menos desenvolvidas economicamente. O rompimento diplomático entre países e a criação de disputas até então inexistentes aconteceria, levando ao isolamento de determinadas nações e à imposição de sanções políticas e econômicas contra elas, uma medida que já vem sendo adotada nesse tipo de confronto, geralmente antes ou depois de ser deflagrado. O número de sobreviventes que seriam obrigados a deixar seu local de origem seria bastante elevado, da mesma forma como a quantidade de refugiados de guerra que buscaram asilo em outros territórios no fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, qual a sua opinião sobre a Terceira Guerra Mundial? Deixe aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.